primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a Deus a presença de cada um aqui. Cada um é um dom. Eu sei que estou diante de pessoas que têm muita coisa para dizer, para partilhar, para compartilhar da sua vida profissional, familiar, da sua atuação no apostolado, na igreja. E não será propriamente uma conferência. Esta minha participação aqui será para contextualizar um pouquinho esse nosso encontro diante de um trabalho que vem sendo feito, promovido pela igreja, chamado Átrio dos Gentios. Nós estamos assumindo a mesma motivação, porque o formato é um pouco diferente. Mas antes de tudo, queria citar duas frases como epígrafe para esse nosso encontro. Santo Agostinho dizia que no seu tempo, lá no século V, ele constantemente ouvia pessoas se queixando, atemorizadas diante das dificuldades, e diziam: esses nossos tempos são maus, são difíceis. E a sua resposta foi esta: nós somos os tempos, quais formos nós, tais serão os tempos. E outra frase de Santo Agostinho, retirada de uma obra monumental chamada De Civitate Dei, da Cidade de Deus, ele sintetizou assim: dois amores fizeram duas cidades. O amor de si até o desprezo de Deus fez a cidade terrena. O amor de Deus até o desprezo de si fez a cidade celeste. Pois bem, eu gostaria então de contextualizar esse nosso encontro a partir desta ideia do Átrio dos Gentios. Não seguirá o mesmo formato, porque o Átrio dos Gentios foi pensado para colocar os crentes em diálogo com os não crentes, ateus, agnósticos, deístas, intelectuais que indagam, buscam uma esperança. O Átrio dos Gentios é para criar uma oportunidade para que os cristãos deem testemunho, deem razões da sua esperança para aqueles que buscam uma esperança. E, nesse sentido, o que propõe o Átrio dos Gentios? Encontro e diálogo. Promover o encontro e, no encontro, o diálogo. Mas nós não estamos muito distante dessa realidade de que não dialogamos com os não crentes. Pelo contrário, convivemos com muitos deles em muitos ambientes. No trabalho, na universidade. Estamos aí, ombro a ombro, lendo, vendo tantas coisas. E não se espantem. Saiu uma pesquisa agora que os que se declaram católicos atingem apenas 40% da população no Brasil. Antes, as pessoas se declaravam católicas porque ficavam um pouco envergonhadas, tinha de dizer que tem uma religião, nasceu nesse país, que sempre foi chamado o país mais católico do mundo. Mas um outro dado que preocupa é que um percentual considerável se declarou que não crê. E está aí, ombro a ombro conosco. Então nós estamos aqui para, nesse diálogo, nesse encontro, nos ajudar, ouvindo pessoas que vão trazer a sua contribuição, a sua reflexão, o seu testemunho, a sua experiência, para nos ajudar a consolidar a nossa fé em Cristo. Só desse modo nos qualificaremos para dar testemunho da nossa esperança. Do contrário, como dizia Chesterton, que é recordado aqui com as suas frases fantásticas, sem instrução corremos o risco fatal de levar os homens instruídos a sério. Se não
aprofundamos, não nos instruímos na nossa fé, indo aos fundamentos da nossa fé, do catolicismo, ficaremos sem defesa, não temos condições de contrastar, ficamos embaraçados com as perguntas. É um momento para que façamos perguntas, melhoremos as nossas respostas. Eu gostaria de dar ênfase a esta palavra encontro, para dizer que esse momento que estamos aqui é de fato uma grande oportunidade, citando um texto que já citei em outras conferências que fiz por aí. Na primeira página desse livro famoso de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, tenho aqui em minhas mãos Terra dos Homens, uma das mais belas páginas da literatura francesa. Então, ele, trabalhando no correio aéreo, numa noite, ele começou a olhar do alto do céu as cidades, as luzes, e fez esta reflexão: trago sempre nos olhos a imagem de minha primeira noite de voo na Argentina. Uma noite escura, onde apenas cintilavam como estrelas pequenas luzes perdidas na planície. Cada uma dessas luzes marcava, no oceano da escuridão, o milagre de uma consciência. Sob aquele teto alguém lia, ou meditava, ou fazia confidências. Naquela outra casa alguém sondava o espaço, ou se consumia em cálculos sobre a nebulosa de Andrômeda. Mas além seria talvez a hora do amor. De longe em longe brilhavam esses fogos no campo, como que pedindo sustento. Até os mais discretos, o do poeta, o do professor, o do carpinteiro. Mas entre essas estrelas vivas, tantas janelas fechadas, tantas estrelas extintas, tantos homens adormecidos. É preciso a gente tentar se reunir. É preciso a gente tentar fazer um esforço para se comunicar com algumas dessas luzes que brilham de longe em longe ao longo da planura. Penso que o poeta sintetizou o que nós desejamos. Somos luzes que às vezes brilha de longe em longe. É preciso que nós nos unamos para que a nossa luz não se extinga, como o poeta diz. Há tantas estrelas que estão se extinguindo, homens adormecidos. É preciso a gente tentar se reunir. Pois bem, uma palavra sobre o átrio dos gentios. É um termo simbólico, átrio. No antigo templo de Jerusalém, tinha um espaço reservado para os não-hebreus, os gentios. Não dava acesso imediato ao templo, mas permitia que daquele lugar pudessem ouvir os cantos, seguir mais ou menos os movimentos da liturgia. E dali podiam encontrar-se também, ali podiam encontrar-se com os sacerdotes, com os doutores da lei, com os homens entendidos da Sagrada Escritura, e eles faziam perguntas sobre o mistério, sobre a transcendência, sobre a religião. Queriam conhecer o que para eles era o Deus desconhecido. O Papa Bento XVI, que sempre quis ir ao encontro dos pensadores, dos intelectuais, nas suas viagens, fez isso durante todo o seu auge como professor, como cardeal, como papa. Ele diz: por que a gente não retoma esta ideia do átrio dos gentios para esse nosso tempo, para promover o encontro, para promover o diálogo? E ele veio com essa ideia justamente depois de uma visita à República Tcheca, que a maioria da população se declara agnóstica. O agnóstico, agnostos,
não conhecimento. São aqueles que seguem uma interpretação filosófica e defendendo que não é possível com a razão chegar a fundamentos razoáveis para se afirmar ou negar a existência de Deus. Dizem que a razão não pode chegar a isso. Então é como se Deus existe, mas não podemos entrar em comunhão com Ele. É um pouco a vertente do chamado deísmo, que é como se Deus fosse um relojoeiro. Ele construiu esse mundo à maneira de um relógio, uma máquina, deu cordas e foi embora, deixou funcionando. Mas essa gente é inquieta. Eles também querem uma esperança. Eles referem-se ao Deus desconhecido. Portanto, toca a nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, não por privilégio, merecimento, mas por graça, se fez conhecido, se tornou Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Essa é a motivação, é o que se intenciona com o chamado átrio dos gentios. E a primeira edição desse átrio dos gentios, nesse tempo moderno, aconteceu em 2011, em Paris, na sede da Unesco, promovido pela famosa Universidade Sorbonne, com a Academia Francesa. E ali foi a primeira edição. Desde então, o Pontifício Conselho da Cultura, que é um dos organismos da Santa Sé, confiado ao cardeal italiano Gianfranco Ravasi, que tive a oportunidade de vê-lo, ouvi-lo, passar por ele algumas vezes na famosa Via Giulia, lá no centro de Roma, quando ele caminhava do Vaticano para a sua residência. Ele esteve recentemente no Brasil, em Curitiba, promoveram lá um átrio dos gentios, né? No italiano é Cortile dei Gentili, átrio. Pois bem, o Papa Bento XVI foi o grande incentivador, e falando um dia à Cúria Romana, ele disse assim: eu penso que a igreja deveria também hoje abrir uma espécie de átrio dos gentios, onde os homens possam de alguma maneira agarrar-se a Deus, mesmo sem conhecê-lo, e antes que tenha encontrado o acesso ao seu mistério, a cujo serviço está a vida interna da igreja. Ao diálogo com as religiões, deve-se hoje acrescentar sobretudo o diálogo com aqueles para os quais a religião é uma coisa estranha, aos quais Deus é desconhecido e que todavia não querem permanecer simplesmente sem Deus, mas aproximar-se a Ele ao menos como desconhecido. Em meio a esses que se declaram agnósticos, há muitos que são cientificamente e intelectualmente honestos. Eles procuram. O próprio Platão, num dos seus diálogos, ele diz: ó ser desconhecido, tem piedade de mim. O homem traz esse grito dentro da sua alma. Agostinho, que já citei, dizia: fizeste-nos para ti, Senhor, inquieto estará o nosso coração, enquanto não repousar em ti, inquieto. Agostinho dizia: só Deus satisfaz, satisfactum. Só Deus pode tornar pleno o nosso coração. Citei Exupéry. Exupéry também dizia: o homem é um nômade à procura do absoluto. Está procurando. E é preciso que encontre pessoas que já o encontraram, que já convivem com Ele, que já têm comunhão com Ele, que experimentam na sua vida a beleza da graça, que já fizeram essa experiência, que não pode ficar oculta, que precisa ser comunicada. O Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, dizia que o indispensável é o absoluto. O indispensável, sem o qual não se pode viver, é indispensável. Portanto, o Papa Bento dizia isto porque precisamos dialogar com as religiões, e o nosso Brasil está enchendo de pessoas que professam outro credo. A nossa Anápolis, eu participei recentemente de um encontro
interreligioso. E fiquei surpreso com tantas pessoas, muçulmanos, budistas e outros, que estão aqui ombro a ombro conosco. E com esse fenômeno moderno de imigração, o nosso país vai enchendo-se mais e mais de pessoas que professam outros credos, e cresce, é dado o número daqueles que não declaram nenhuma religião. Então precisamos consolidar a nossa fé. Quando eu digo consolidar a fé, eu estou me reportando ao padre Reginaldo Garrigou Lagrange, que foi grande mestre de Karol Wojtyła no Angelicum, onde estudou Scott, que estará daqui a pouco conosco. Ele dizia que a apologética, essa defesa da fé, em primeiro lugar, deve ser a defesa da fé no nosso coração. Consolidar a nossa fé em primeiro lugar. Uma fé esclarecida, uma fé firme, uma fé comprometida. Nossa vida não pode ser dividida por partes, por setores, né? Aquele religioso, aquele do mundo do trabalho, aquele do mundo do lazer e etc. Não, devemos ser uma só peça, unidade de vida, ser cristãos em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os momentos. Para isso nós precisamos renovar esse nosso amor pelo Senhor, e o encontro como esse é para acrescentar algo mais na nossa vida, nos oferecer uma luz a mais na nossa vida. Pois bem, também o Papa Francisco tem pedido muito diálogo. Um homem que também, à luz das suas origens, da sua cultura, sublinhou o valor do diálogo. Também com quantos não, reconhecendo-se parte de alguma tradição religiosa, procuram sinceramente a verdade, a bondade e a beleza que para nós encontram a sua máxima expressão e sua fonte em Deus. Diálogo. E talvez a nossa missão é essa, semear, para que os frutos sejam colhidos mais tarde na vida dos nossos sobrinhos que estão crescendo, dos netos que vocês têm, dos filhos que terão. É preciso atender o que o Papa está pedindo também, essa igreja em saída, ir ao encontro. Custa-nos sair da nossa zona de conforto, dessa circunferência que nos acomoda. É duro, mas é necessário. E as coisas não estão de longe de nós, não, estão aí, no dia a dia. Ontem almoçava comigo o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Gilson, que deu uma contribuição enorme para a nossa diocese, porque formou lá em Petrópolis muitos desses padres que temos atuando no clero. E ele dizia que, ao fazer as visitas pelos bairros da cidade de Salvador, ele normalmente coloca a sua batina, a cruz no peito e vai. E ficou surpreso que pessoas, ao reparar para aquela cruz, perguntavam: o que é isto? É uma cruz? Outrora foi o sinal mais conhecido. Talvez hoje o símbolo da Coca-Cola e outros já superou o sinal do cristianismo, que vem sendo cancelado, né, nos ambientes públicos. Olhando mais de perto aquela cruz no peito do bispo, um falou assim: uau, tem alguém nela? Estava a imagem do crucificado. Então, quantas pessoas estão ignorando esse mistério e estão desaparecendo esses sinais que nos introduzem mistagogicamente no mistério? Mesmo aqueles que se declaram, não creem, estão buscando. Vocês acompanharam, há alguns meses, menos de um ano, morreu o famoso Umberto Eco, autor de O Nome da Rosa, filme interpretado pelo Sean Connery, famoso, né? Umberto Eco era um jovem de comunhão diária, de confissão frequente, um grande líder da ação católica no seu tempo. Fez uma tese magistral em Tomás de Aquino. Se esperava que ele seria um grande apologeta, se tornou ateu. Ele morreu há pouco tempo, já tinha dito que não queria nenhum sinal religioso lá no seu funeral. Mas alguém veio a público e contou uma história. Vittorio Messori, o famoso jornalista Vittorio Messori, que entrevistou Ratzinger, que entrevistou João Paulo II, e tem obras fantásticas que nos ajudam. O Messori o visitou e falou: olha, vamos parar com essa vadiagem acadêmica nossa e vamos conversar coisas da vida.
Me fala sobre seu pai. Ele ficou impressionado. Ele amava o seu pai. Foi a pessoa que ele mais amou. Ele disse: eu estudei, fiz tantas coisas, foi para dar alegria ao meu pai. E ele morreu. Aí o Messori falou: e para onde ele foi? Onde ele está? Mexendo com ele sobre o sentido da imortalidade da vida eterna. Ele se calou. Ele disse: eu penso que é uma planície sem fim, uma solidão, uma escuridão. Não existe nada depois da morte. Messori lhe interpelou: mas se for como nós católicos cremos, nós cristãos cremos que Jesus Cristo está à nossa espera? Ele se calou por completo. Então aquela experiência de um amor verdadeiro aqui questiona o homem: será que acaba aqui? Nós cremos que continua. Nós cremos que continua no ressuscitado, continua na vida eterna. E é preciso testemunhar isso para devolver esperança ao homem de hoje. Spes salve facti sumus era o título da encíclica do Papa Bento XVI. Na esperança nós fomos salvos. O Senhor nos deu uma esperança. O maligno trabalha noite e dia para arrancar essa esperança de nós e nos precipitar na tristeza, nos sepultar no desânimo. Eu queria dizer muitas coisas para vocês, mas eu quero terminar citando umas palavras fantásticas de um convertido do século XX, que faleceu no início da segunda metade do século passado. Facilitei ao dizer assim? Giovanni Papini. Quero terminar com as palavras dele. Precisamos de ti somente, e de nenhum outro. Papini escreveu isso depois de um percurso enorme procurando uma esperança. São as últimas palavras de um livro de 450 páginas. Precisamos de ti somente, e de nenhum outro. Só tu, que nos amas, podes ter por nós, por todos nós que sofremos, a piedade que sente cada um por si mesmo. Só tu podes sentir quanto é grande, imensamente grande neste mundo, nesta hora do mundo, a necessidade de ti. Nenhum outro, nenhum dos viventes, nenhum dos que dormem na lama da glória, poderia dar-nos, a nós, os necessitados, a nós, mergulhados em penúria atroz, na mais horrível das misérias, a miséria da alma, o bem que salva. Todos precisam de ti. O esfaimado crê estar à procura do pão e tem fome de ti. O sedento imagina querer água e tem sede de ti. O doente se ilude ao desejar a saúde, quando o seu mal é a tua ausência. Quem neste mundo procurar o belo, é a ti que procura, sem o saber. A ti, beleza total e perfeita. Quem em seus pensamentos busca a verdade, é a ti que busca, verdade única, digna de ser conhecida. E quem abre os braços à paz, abre-os a ti, paz única, em que descansam nossos corações. Clamam-te sem saber que te chamam, e seu grito é indizivelmente mais doloroso que o nosso. Precisamos de ti somente, e de nenhum outro. Só tu, que nos amas, pode ter por todos nós que sofremos a piedade que sente cada um por si mesmo. Muito obrigado. Acho que cumpriu o horário, não é?